senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. É uma satisfação muito grande para a Associação Comercial Industrial de Itapevi estar promovendo mais uma rodada de debates, uma rodada de sabatinas e de oitiva dos postulantes aos cargos eletivos, como nós estamos fazendo isso há muitos anos, dentro dos mais de 30 anos de idade da CITA. Então, todo ano se renova essa procura pelas propostas e pela postura dos candidatos que concorrem a cargos eletivos na nossa cidade. Dessa feita, a responsabilidade volta a ser grande novamente, maior que as outras, porque os cargos que estão em disputa serão os cargos de prefeito, de vice-prefeito e também de vereadores, todos regionalizados dentro dos quadrantes da nossa cidade. E por isso a CITA tem essa responsabilidade, essa vontade de trazê-los, colher as suas informações e fazer uso dessas informações para com seus associados, dentro do seu site, dentro do seu cabedal de informações, conforme já foi estabelecido com os representantes dos candidatos. Então, antes mesmo de começarmos a rodada propriamente dito, eu gostaria de que já fossem se acomodando nos lugares, nos 3 lugares, conforme o nosso diretor Olímpio já citou, a candidata a prefeito, doutora Ruth, ela enviou o pessoal da sua equipe para justificar sua não vinda por motivo de doença. E, em seguida, nós vamos continuar, então, com algumas regrinhas a respeito da sabatina em si. Mas eu convido a sentar, tomar os seus assentos aqui, pela ordem numérica, o candidato que representa o número 18, doutor Carlos Fernando, por favor. Pode escolher. Eu convido também o candidato número 19, Igor Soares Evert, sentar-se. E por derradeiro, o representante do número 50, o professor Alex da Mata, que também ocupa o seu lugar. Bom, os candidatos já expostos aos olhares de todos e a seguir das perguntas que serão feitas, eu só pediria aos 3 candidatos que, no momento das suas apresentações individuais, que fizesse a apresentação dos seus vices. Ok? Isso na hora apropriada. Eu gostaria também de citar aqui a equipe que produziu, que desenvolveu essa rodada de perguntas, essa sabatina. Foi conduzida pelo Olímpio Clementino da Rocha, diretor que já esteve aqui na frente, pelo diretor André Luiz de Almeida Nascimento, o André Luiz lá atrás, o André Fernando Barnabé, diretor também, está lá na frente, e pelo nosso gerente executivo, Rafael Macedo de Souza, que está ali na parte de som essa noite. Assobia e chupa cana ao mesmo tempo, Rafael. Foram representantes dos candidatos. Do número 50, Alex da Mata, o senhor Davi Eduardo, eu vi o Davi aqui. Do doutor Carlos Fernando, o Manuel Neto, o Manuel Leonor, está lá atrás. A Renata Simões, representante do candidato Igor, e a Sabrina Correia, que representou a doutora Ruth.
apresentados as pessoas, nós queremos também citar e se sintam como principais homenageados nessa noite também, junto dos candidatos, o presidente da SEI e ex-prefeito de Itapevi, o senhor Sérgio Montanheiro, a quem eu peço uma salva de palmas. O presidente da OAB, Rogério de Almeida, a quem agradecemos e peço uma salva de palmas. O delegado regional do Conselho de Contabilidade e também presidente da loja maçônica Acácia de Itapevi, companheiro Homero, muito obrigado. O presidente do Rotary Clube de Itapevi, o Ailton Cosme Peu. Presidente do Lions Clube, Amarildo de Oliveira. É com muito carinho e prazer que eu também cumprimento e anuncio a sua presença do ex-prefeito de Itapevi, Dr. Osmar de Souza, sentadinho lá atrás. Do presidente da PAI, Eliseu Martins Filho. Do presidente do CONSEG, que é esse que vos fala. Também estão presentes aqui, e que nós gostaríamos que fossem lembrados pelo árduo trabalho ao longo desses 30 anos da CITA, os ex-presidentes que, salvo, acho que a gente conseguiu captar todos aqui que estão presentes. O Walter Fernandes Meza. Walter, obrigado. O meu amigo Narcival Cerqueira Souza, também. O engenheiro Pedro Parron. O engenheiro Carlos Picos. O engenheiro Luiz Carlos Delgado de Aguiar. Luiz Carlos. E esse que vos fala também tive a honra de ser presidente da CITA. Mudou um pouquinho de última hora, em função da não vinda da candidata número 14, doutora Ruth, mas nós já, de comum acordo com os 3 candidatos, nós vamos fazer o sorteio das perguntas, das 4 perguntas que seriam para ela. Vamos lê-la aqui na frente e depois vamos encaminhá-las para a candidata através de ofício ou de e-mail, tanto faz, para que ela tome conhecimento e tome a postura que desejar ser necessária de responder à cita ou de dar publicidade, aí seria uma de competência da sua campanha. As regras nossas são muito simples, aliás, bem simples. Nós vamos fazer um sorteio dos 4 candidatos na ordem. Quem seria o primeiro, quem seria o segundo, quem seria o terceiro candidato. E na ordem, eles responderão as perguntas, que serão sorteadas pelo mediador para cada um respondê-las. E como são 3 candidatos de total conhecimento da diretoria, da CITA, dos senhores presentes, não tem muito daquela história de assessor e réplica e tréplica e tal, mas nós resolvemos, até por uma questão de isonomia, o seguinte, senhores candidatos: se porventura um dos senhores, ou de vocês, como preferirem, citar nominalmente um dos outros 3, esse candidato citado teria 1 minuto de réplica. Só isso, nem tréplica e nada. Alguma eventualidade que possa acontecer serão resolvidas de imediato pelo mediador e pelo presidente da comissão, se necessário for. Tudo bem? Então, essa parte está devidamente
combinada. Nós vamos fazer o sorteio e a sequência será muito simples também. Cada candidato terá 1 minuto e meio para fazer a sua apresentação, e aonde eu já pedi e volto a citar, cada um faça, por favor, a apresentação do seu vice. A primeira rodada de perguntas, as primeiras 4 perguntas aos candidatos, foram perguntas da ACITA, da diretoria e associados da CITA. Então, essas perguntas serão sorteadas e dirigidas aos candidatos, que terão 1 minuto e 30 para respondê-las. A segunda rodada e a terceira rodada de perguntas são perguntas que foram feitas pelas entidades convidadas. Não só convidadas, como parceiras da CITA, que já têm os seus presidentes e os seus representantes aqui conosco. Então, segunda e terceira rodada, também 1 minuto e 30 para a resposta dos candidatos. E, por último, a quarta rodada de perguntas, serão sorteadas mais 4 perguntas dos diretores e associados da CITA, para os candidatos responderem. Isso posto, nós vamos ter, finalmente, derradeiramente, as considerações finais de cada candidato. E essas considerações finais, cada um terá o tempo de 3 minutos para fazê-las. Então, poderão, conforme já foi estabelecido com seus assessores, poderão ir se programando para a despedida final de 3 minutos ao critério de cada um dos senhores. Alguma pergunta? Tudo bem? Então, nós temos candidata número 14. Candidato Dr. Carlos Fernando, número 18. Opa. Candidato Alex da Mata, número 50. Dobrar tudo igual, né? E o candidato Igor, número 19. Então, nós vamos sortear a ordem das respostas e das perguntas. O primeiro candidato a responder será o professor Alex da Mata. O segundo candidato a responder será o candidato Igor Soares. Terceiro candidato, doutora Ruth, número 14. E, por último, doutor Carlos Fernando, número 18. Nós aqui temos 8 perguntas que foram formuladas pelos nossos parceiros e as entidades convidadas, que vão ficar numa das 2 urnas, e mais 8 perguntas que foram formuladas pelos diretores e associados da CITA. Então, conforme já falamos, a CITA tem uma enorme honra em contar com os senhores aqui, e ouviremos a apresentação de 1 minuto e 30 segundos com o professor
que representa o número 50, Alex da Mata. Quer falar aqui? Por favor, vem. Alô? Alô? Saiu? Saiu? Saiu. Ah, tá. Bom. Boa noite a todas e todos presentes aqui. Eu gostaria de agradecer aqui o convite da CITA, em nome do presidente, o Anselmo. E, na verdade, em nome dele, também agradecer todas as associações que fazem parte da CITA, todas as organizações que estão aqui presentes, os meios de comunicação que estão cobrindo aqui a nossa sabatina. Gostaria de agradecer aqui também aos colegas candidatos a prefeito que estão presentes, o Dr. Carlos Fernando, o companheiro Igor também aí, candidato a prefeito, né? E agradecer a todos os presentes, dizer que eu sou professor das escolas públicas aqui em Itapevi há 9 anos, né? Eu sou sociólogo e cientista político de formação. Além de lecionar nas escolas públicas, eu leciono num cursinho aqui em Itapevi, leciono e coordeno esse cursinho, leciono Geopolítica, Atualidades, e tenho como vice-candidata a Ana Laura, que é uma jovem estudante de Biologia, moradora do Santa Cecília, militante do movimento de mulheres, ativista, frequentadora da igreja de matriz afro do terreiro de Candomblé, e que me orgulha muito fazer parte da chapa, porque é uma jovem lutadora. Infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, que ela também está com uma crise de renite atacada, mas que esteve junto conosco em outras sabatinas que houveram e com certeza está aí no dia a dia na campanha também. Eu sou candidato pelo PSOL, né? Atuo no PSOL desde a fundação, desde 2005, na verdade. Já em 2004 estávamos coletando assinatura para legalizar o partido. O PSOL é um partido novo, um partido que tem como firmeza um projeto de poder para o Brasil, um programa de governo que não se limita à disputa de eleição, mas se limita também a disputar nas ruas esse tipo de projeto, né, apresentando propostas, Exato. Contribuindo em cada momento. Esse sinalzinho é para lembrá-los. E lá em cima tem a marcação do tempo para que todos possamos olhar. Ok, obrigado. Bom, abriremos um sinalzinho a mais para cada um, então. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu quero iniciar aqui a minha apresentação agradecendo ao convite feito pela CITA, em nome do Anselmo, presidente desta grande entidade, tão importante entidade da nossa cidade. Eu quero estender os cumprimentos aqui a todos os comerciantes da cidade. Em nome do Dr. Rogério, eu quero cumprimentar aqui aos amigos advogados presentes e todas as outras entidades que também se fazem presentes. Quero cumprimentar também aqui o meu amigo, companheiro e parceiro nessa empreitada em busca de um novo modelo de política, de um novo governo para Itapevi, este que me orgulha muito de ser meu vice, pois é um vice capacitado, é um vice com experiência administrativa, que é o Teco. Muito obrigado pela sua presença aqui. Quero cumprimentar também aqui aos demais candidatos, professor Alex da Mata, este jovem guerreiro, que é uma pessoa que tem todo o meu respeito e é um grande atuante aí no cenário político da nossa cidade, e o Dr. Carlos Fernando também, que tem o meu respeito, um grande advogado pela nossa cidade. Quero agradecer também todo o respeito que os senhores têm tido com a nossa candidatura e os debates que nós estamos levando às ruas de Itapevi. Quero também aqui, meus amigos, dizer que o tempo não vai me permitir, né, falar sobre o nosso plano de governo, mas eu tomei a liberdade de trazê-lo e na saída cada um dos senhores, das senhoras, irão receber o nosso plano de governo, que foi um plano de governo construído ouvindo as pessoas da cidade. Eu e o Teco nos unimos mais uma vez, como na campanha de 2012, há 4 anos atrás, foi uma campanha que nasceu das ruas, uma vontade da população de Itapevi que essa união, mais uma vez, fosse consolidada na cidade, e nós chegamos a esse entendimento, e só para finalizar, estamos à disposição de todos os senhores para responder as perguntas. Quero aqui também
desejar tanto a candidata Ruth, que não pôde estar por problemas de saúde, que ela possa se restabelecer. Quero desejar melhoras a ela, também a sua vice, e o nome da sua vice, Ana Laura. Quero cumprimentar também a vice do Dr. Fernando, a dona Kátia, que está aqui presente. E, infelizmente, quero também lamentar a não presença do vice da doutora Ruth, que não pôde estar presente aqui representando ela nesse momento tão importante para a nossa cidade, de discutir, para que nós possamos conhecer as propostas da candidatura dela. E quero aqui mais uma vez dizer, Teco, que não só durante a campanha, mas no governo, na minha ausência, você estará preparado para poder me substituir à altura, respondendo as perguntas e também ajudando a administrar a cidade. Muito bem. Agora ouviremos a apresentação do candidato Carlos Fernando. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar com todos. Todos já foram nomeados. Eu tenho o privilégio de dizer a todos que é uma honra poder participar deste pleito, naturalmente em substituição a uma pessoa que covardemente abandonou a sua postura de candidato a prefeito e de forma traumática me fez postular este cargo. E naturalmente eu aqui me coloco em última instância já do pleito, porque entrei já no toque de caixa da campanha para trazer uma proposta emergencial, naturalmente, dentro de um programa de governo que não é tão bonito quanto o seu, mas que, pelo menos, eu pude fazê-lo no meu próprio computador, mas que representa a verdade de nosso município. Mas quero saudar Alex da Mata, a quem já conheço de muitos anos, pessoa que entendo ser capaz, a postulação do cargo que ele faz, a sua vice, Ana Laura, que também estendo votos de melhor saúde, ao meu querido amigo de muitos anos, Igor Soares, a quem respeito, nosso deputado e nosso postulante ao cargo, ao vice Teco, e, naturalmente, quero saudar a minha vice, Kátia Chaves, que realmente aqui está, e é uma pessoa que também preenche requisitos que todos irão conhecer no trâmite deste caso, deste processo. Quero saudar o Anselmo, quero saudar a todos que aqui estão, aos vereadores, aos advogados, às entidades presentes, e obrigado pela oportunidade que me concedem de aqui me apresentar. Sou o Dr. Carlos Fernando, advogado, criminalista, civilista, e me coloco à disposição de todos. Boa noite a todos. Feitas as apresentações, nós teremos então a primeira rodada de perguntas. Essas perguntas são as que foram formuladas pelos diretores e associados da CITA. Irá responder, em primeiro lugar, o candidato Alex da Mata. Pergunta da CITA. No dia 31 de agosto de 2015, a Prefeitura de Itapevi, o SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e a CITA firmaram um convênio para instalar um posto no município de Itapevi. E isto, até agora, não aconteceu. Por que as coisas demoram tanto para acontecer em Itapevi, candidato Alex? O senhor tem 1 minuto e 30. E eu pediria aos senhores para respeitar o nosso plim, que fica melhor para todo mundo. Obrigado. Bom, acho que rapidamente todo mundo conhece essa resposta em relação a essa pergunta do SEBRAE, essa pergunta em relação a essas parcerias. Qualquer parceria que envolve uma relação com o governo do Estado tem uma dificuldade muito grande em relação ao nosso município por uma disputa política. Às vezes essa disputa política, esse ego maior de um campo, de um outro da política, acaba prejudicando o munícipe, prejudicando a nossa população.
né? Isso aconteceu em relação ao SEBRAE, tem acontecido em relação à nossa escola técnica e muitos outros projetos na nossa cidade. Eu acho que nós temos que passar por cima disso, porque a cidade necessita dessas parcerias, tanto com o governo do estado como com o governo federal, e nós, no programa de governo nosso, nós estamos propondo aqui não só fortalecer essas parcerias, mas também ter autonomia para construir. Eu acho que é importante a luta, por exemplo, uma escola técnica, pelo desenvolvimento de cursos técnicos na cidade, e nós temos a proposta de, além da ETEC em Itapevi, que tem essa disputa toda, eu acho que vai se construir em Itapevi, nós queremos construir um instituto técnico da própria cidade. Eu acho que a cidade já tem condição de ter essa autonomia de construir seu próprio instituto técnico, como muitas outras cidades aí no estado já fez, né? E nós queremos ter parcerias, por exemplo, com o governo federal, para trazer universidades para cá. Nós tivemos nos últimos anos aí uma expansão de várias universidades federais, né? E Itapevi não foi beneficiada, não veio um campus de uma universidade federal para cá. Nós temos aqui São Roque, que é uma cidade menor que Itapevi, a cidade vizinha nossa, que tem um instituto federal, né? Um IFESP. Então acho que nós temos que ter essa ousadia e essa coragem para fazer essas parcerias e promover essas políticas públicas também. Muito obrigado. Ouviremos então, aliás, vou ler a pergunta do candidato Igor. Dinamismo. Bem, aí a comissão e os representantes dos candidatos optaram e fizeram, né, dessa forma. Então, Igor. Com a sua permissão, Hermógenes, eu gostaria de pedir aqui aos diretores, se possível, estender só para 2 minutos o tempo. Não sei se há possibilidade. Então, é um apelo que eu faço aqui em nome dos candidatos, que eu estou vendo já a dificuldade que a gente tem, né? 2 plim após o 1 minuto e 30, tem como? Pode ser? Pode ser? Então tá bom. A gente gosta de falar bastante. O Alex na próxima, então vamos compensar o tempo dele. Tá bom? Não. Decidido pelo mediador, não. A Cita, pergunta da Cita ao candidato Igor. Não basta trazer empresas para a cidade se nossos munícipes não estão prontos e qualificados para preencher as vagas oferecidas. Nossos municípios vizinhos já contam com escolas técnicas, mas em Itapevi, a instalação da ETEC continua um impasse prejudicando a população. Com 120 mil habitantes, Jandira já possui SESI, SENAI e ETEC. E nós, com 220 mil habitantes, não temos nada. Como se explica isso? Bom, eu acredito que o candidato Alex da Mata muito bem colocou a questão da disputa, né, política, que acabou culminando nessa demora em Itapevi receber um equipamento público de educação, de qualificação tão importante. Mas eu quero aqui relatar e assim, informar a todos que a Escola Técnica de Itapevi ela está muito próxima da realidade. E eu, como deputado, assim que fui eleito, apresentei já um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado, um projeto que autoriza a construção da escola técnica. Esse projeto ele foi votado no último ano, foi votado por unanimidade na Assembleia Legislativa, foi aprovado e sancionado pelo governador do Estado. Fizemos também a gestão junto à Prefeitura, né, para que o terreno que já estava doado, mas havia um erro na lei de doação desse terreno, este projeto ele fosse corrigido, né, então ele voltou para a Câmara. Eu quero aqui, em nome do Bolor, agradecer a todos os vereadores que prontamente aprovaram essa alteração na Câmara Municipal. E eu participei da cerimônia da escritura, da assinatura da escritura ao governo do Estado, ou seja, o terreno hoje já se encontra em poder do Estado, e o projeto arquitetônico da Escola Técnica já está pronto no Centro Paula Souza, e já está sendo elaborado o projeto executivo. Então, nos próximos meses, teremos aí, né, o projeto executivo chegando ao fim, e aí o governador já tem esse compromisso de colocar essa escola para ser licitada, e em breve nós teremos um equipamento tão importante que, infelizmente, né, por uma questão de disputa política de fato, atrasou muito a vinda desse equipamento para Itapevi, e sem sombra de dúvidas,
é um grande atraso para a cidade e principalmente para a nossa juventude. Eu, dias atrás, tive a oportunidade de visitar a Eurofarma, só para concluir, e ali a direção da Eurofarma me explicou o porquê, o número baixo de funcionários aqui da cidade de Itapevi. Eles colocam a vaga aqui à disposição, mas infelizmente não é preenchida essa vaga por um cidadão itapeviense. E o meu sonho, o meu maior desejo é ver o nosso povo ocupar os melhores cargos e ganhar os melhores salários das empresas que aqui chegam. É o nosso desafio e, como prefeito, além da ETEC, nós vamos em busca da FATEC em parceria com o governo do estado. Muito bem. Com as desculpas da nossa recepção, eu gostaria de anunciar aqui, com muita satisfação, a presença do vereador Bolor, que não foi citado, mas, Bolor, você, por ser da casa, sempre é bem-vindo e muito obrigado pela presença. Nós tínhamos um companheiro de vereança, né, Bolor, que ele sempre chegava atrasado nos compromissos, que era para depois que tudo estivesse andando ele ser anunciado. Não foi o caso, mas obrigado pela presença. Vamos fazer então agora o sorteio da pergunta da cita para a candidata número 14, a doutora Ruth, e eu vou ler para vocês. Pergunta da cita, a candidata número 14, doutora Ruth. A população aponta a saúde como um dos problemas mais críticos e graves de Itapevi, pois os cidadãos não são atendidos de forma satisfatória. Como melhorar a saúde com o orçamento que temos? Existe solução? Essa pergunta nós vamos fazer o envio dela à candidata Ruth. Pergunta ao doutor Carlos Fernando. Pergunta da ACITA. Considerando a elevadíssima carga tributária em Itapevi, o que impede as empresas de se instalarem aqui? Qual será a sua política fiscal para desoneração e auxílio no desenvolvimento econômico? Eu quero fazer uma comparação lógica, primeiro com o município de Presidente Prudente. Presidente Prudente é um município que tem uma área de 584 quilômetros quadrados e tem uma população igual à de Itapevi, 220 mil habitantes, e um orçamento para o próximo ano de 565 milhões de reais. Já Itapevi, com a mesma configuração, terá um orçamento aproximado de quase 700 milhões para o próximo ano. Agora, por que Presidente Prudente tem tanta coisa e Itapevi não tem? Porque tem tanta indústria instalada e Itapevi não tem. O problema de Itapevi é somente um. Nós temos aqui um bando de alienígenas que tunga todos os nossos direitos, todas as nossas energias em nossa cidade, não permitindo o desenvolvimento dela e da sua população. A exemplo, inclusive, do próprio gráfico do IBGE, que diz que a maior parte da nossa população, ela ganha, tem por renda, entre meio e um salário mínimo. Ou então, quando muito ganha, ganha entre 1 e 2 salários mínimos. Desta forma, nós temos aqui um clube de serviços, e a ACITA é responsável por isso, que favorece o progresso, o desenvolvimento de nossa cidade. Até porque o gráfico que eu tenho aqui diz que o maior rendimento de produto interno bruto do município, no caso de Itapevi, é a prestação de serviços. Portanto, esta prestação de serviços é que está sendo onerada por demais. E as indústrias que aqui vêm não têm respeitado, muitas das vezes, o nosso quadro de funcionário, permitindo que eles possam ter um aperfeiçoamento técnico. Isso pode ser feito, sim, através
de instituições como essa, que tanto o Igor quanto o nosso companheiro Alex da Mata mencionou. Saúde a todos. Bom, vamos para a segunda rodada. A segunda rodada são perguntas formuladas pelos nossos entidades parceiras e convidadas. Pergunta direcionada ao candidato Alex da Mata, que terá um acréscimo de tempo de 0 segundos. Bom, a pergunta, senhores e candidato, é da ADI, Associação dos Deficientes de Itapevi. O número de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida cresce a cada dia. Qual a sua preocupação em relação à acessibilidade em nossa cidade? Bom, a nossa preocupação, na verdade, é total, porque a situação da acessibilidade é um desrespeito. Não tem tido políticas públicas para resolver. Você vai, por exemplo, assim, nos comércios, não se tem uma política para se trabalhar junto com os comércios para se promover acessibilidade para as pessoas, né? Você anda no centro, e aí não é só uma responsabilidade dos comércios, é uma responsabilidade em parceria com a prefeitura mesmo, de ter políticas públicas. Para vocês terem uma ideia, quando nós desenvolvemos aqui em Itapevi a luta pelo transporte alternativo, não tinha um ônibus em 2007 com acessibilidade. Né? E hoje em dia você tem pouquíssimos ônibus, e aí que presta serviços para alguns bairros, outros não. Né? Então, nós temos que enfrentar essa situação com muita ousadia e construir, de fato, essa acessibilidade. Nós acabamos de ter uma Paralimpíada no Brasil, que todo debate de igualdade foi para o ralo quando a própria televisão, a mídia não mostrou. Né? Mostrou, cobriu toda a Olimpíadas, desde a abertura, o fechamento, as provas, enquanto a Olimpíada no Brasil se dizia que era bonito, que era igual, mas se mostrava uma reprise no Jornal Nacional, no Jornal das 11, né? Então, esse é um discurso hipócrita. Acho que tem que ter políticas públicas de verdade, e nós vamos buscar construir essas parcerias junto com essas organizações, para que possa fazer um debate. Primeira coisa que nós vamos fazer é um debate reunindo todas essas organizações para ouvir quais são as propostas e as reais necessidades emergenciais que a cidade tem. A partir dessas emergências, nós vamos procurar sanar uma por uma. Né? Nós, do PSOL, nós procuraremos ter um governo de muita participação popular. Essa é uma característica fundamental dos governos do PSOL. Governos em que nós vamos procurar ouvir as organizações. Então, o passo fundamental é ouvir as pessoas que têm essa necessidade de acessibilidade, que vai poder dizer claramente qual é a emergência que se tem de cada bairro, do centro da cidade, das políticas públicas, e assim nós vamos poder atacar o problema um a um, né, e resolver de fato. Agora, nós temos um governo que, infelizmente, não ouve, não tem diálogo, e aí, quando não se tem o diálogo, não se tem nem políticas públicas, se tem uma certa arrogância em relação a isso, ou simplesmente um descaso mesmo. Né? Então, nós queremos evitar isso. Nós queremos estabelecer uma espécie de um conselho que possa reunir essas organizações e debater, e a partir desse debate formular políticas públicas. Eu acho que é um problema que rapidamente nós conseguimos atacar com medidas emergenciais. Muito bem. Vamos fazer, então, pergunta de uma entidade para o candidato Igor. É uma pergunta que foi mandada pela Delegacia do Conselho Regional de Contabilidade. Atualmente, nós, contabilistas, temos encontrado muita dificuldade no cumprimento de exigências quanto a documentações e prazos, por ocasião de efetuarmos a abertura e, principalmente, no encerramento de inscrição municipal dos nossos clientes. O que o candidato pretende fazer na Secretaria da Receita para facilitar a vida do contribuinte que quer se regularizar? Bom, hoje a Secretaria da Receita da nossa cidade, ela tem uma missão única, infelizmente, né, que parece que é de perseguir principalmente o pequeno e médio empresário, o pequeno e médio comerciante. Nós temos que implantar na cidade de Itapevi uma política séria, uma política que permita
com que aquele pequeno empreendedor, ainda mais no momento que hoje o Brasil vive, Hermógenes, que é um momento de crise, onde nós precisamos dar a oportunidade para essas pessoas poderem empreender na sua cidade, nós temos que criar uma política, primeiro, de tirar essa burocratização que hoje o governo municipal exige dessas pessoas, de parar de perseguir esses pequenos e médios comerciantes. Eu andando pelas ruas, né, já em campanha, eu tenho ouvido vários relatos daquele cidadão que abriu a sua portinha no bairro, que está ali buscando a sua regularização, mas a prefeitura está ali em cima dele, buscando um alvará de funcionamento, e a gente vê isso acontecer para uns e para outros não, infelizmente. Agora, quanto a essa parceria que nós precisamos estabelecer com todos os escritórios de contabilidade, para que nós possamos ter um canal, um diálogo direto entre a secretaria e estes tão importantes profissionais da cidade, porque eles ajudam a cidade a arrecadar mais, ajudam a cidade a prosperar nos negócios. Nós vamos ter esse canal direto, mas no nosso plano de governo, a nossa maior missão e o maior desejo é criar o Poupa-Tempo Municipal. O que é o Poupa-Tempo Municipal? É um modelo que já deu certo no governo do Estado, que já deu certo em diversas cidades, inclusive aqui da região, chamada aqui Ganha Tempo, na cidade de Barueri, onde o empresário vai em um único local, ou o contador dele vai em um único local, e ele possa ter todos os serviços. Vejam bem, hoje Itapevi, minha gente, um empresário aqui que queira abrir, por exemplo, algo no ramo de alimentação. Ele precisa ir na secretaria aqui, na Prefeitura, Presidente Vargas, né, que é a Secretaria de Receita, depois ele precisa na Secretaria da Saúde, e assim ele vai, né, numa missão quase que impossível, rodando pela cidade para buscar um simples alvará de funcionamento. Nós precisamos dar um encaminhamento muito mais rápido e, principalmente, uma ajuda a este pequeno empreendedor, né, aos contadores da nossa cidade, abrir esse canal de diálogo para que a gente possa ainda mais poder ajudar o crescimento econômico da nossa cidade. A CITA, que é essa entidade tão séria que hoje nos abre esse espaço, também vai ser chamada para que essa parceria possa ser estabelecida junto ao comércio da cidade. Porque hoje a secretaria que existe na cidade, que é a Secretaria de Emprego, ela não funciona para a indústria nem para o comércio. Vocês podem consultar como candidatos qualquer empresário da cidade para ver se há um diálogo entre o secretário. Imaginem só a Receita. Então nós temos que criar uma política diferente, que é a política de respeito a quem quer gerar emprego e renda na nossa cidade. Muito obrigado. Vamos fazer a pergunta, então, de uma das entidades parceiras para a doutora Ruth. Também é da Associação dos Deficientes de Itapevi. Nos sentimos esquecidos pelos senhores que levantam apenas a bandeira dos idosos, da criança e do adolescente. Quais são os projetos sobre os esportes para a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida e a inclusão das mesmas nas escolas e a sua integração na sociedade? Seria a pergunta da doutora Ruth, que nós enviaremos pela forma correta. Vamos fazer a pergunta, então, do doutor Carlos Fernando. Doutor Carlos Fernando, uma pergunta da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Itapevi. A APAI é uma entidade sem fins lucrativos, beneficente, que depende de convênios para auxiliar na manutenção dos seus trabalhos. O maior conflito e instabilidade reinantes ocorrem por conta do convênio com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que vem ameaçando o seu rompimento com as escolas de educação especial das APAIs. Apesar desse convênio assistir somente 109 usuários dos 184 matriculados em Itapevi, e não ter reajuste há mais de 3 anos, ele ainda é a segurança para garantir salário dos professores, diretora e coordenadora pedagógica. Se eleito for, qual será o seu compromisso com a APAI de Itapevi? Quero saudar a presidente da APAI,
ex-vereadora Ditinha. Tudo bem, Ditinha? Uma salva de palmas para ela lá. Eu respondo da seguinte maneira. Primeiro, pela minha própria experiência. Eu já fui presidente de um lar de idosos, de um lar de crianças, e conheço a realidade dessas necessidades. E como presidente que fui, eu sempre percebi duas coisas. Normalmente, o Estado só sabe perseguir essas instituições. Elas vêm sendo sustentadas, normalmente, quase que totalmente, pela caridade das instituições particulares. Isto é um grande agravo a esta realidade social. Por quê? Porque nós não só temos pessoas saudáveis na cidade, nós temos pessoas portadoras de deficiências que merecem, sobremaneira, por questão de humanidade, ter um tratamento através do nosso município, primeiramente, através da verba que nós possuímos. Impossível um município com um orçamento como o nosso, de 600 e poucos milhões, caminhando para 800 milhões, não ter um atendimento apropriado para essa instituição, que muitas das vezes, essa e outras, inclusive a instituição que a minha vice preside, que é uma instituição que cuida dos drogados da cidade. Lá nós temos, segundo ela me conta, lá nós temos moços e moças que dependem exclusivamente da ajuda dos particulares. E o Estado e o município fecham os olhos para isso. Então é necessário que nós tenhamos sensibilidade para destinar recursos, não por piedade, mas realmente por necessidade, por uma questão de humanismo, para atender essas entidades. Ditinha, você bem sabe, já conhece até o meu trabalho. Se eleito, não vou desamparar, não só a PAI, como nenhuma entidade social do nosso município. Quero deixar bem claro aqui, eu também passei por isso. Eu tive até um apelido que foi me dado de o homem da sopa. Sabe por quê? Porque durante 28 anos, com meus próprios recursos, eu doava 200 pratos de sopa para toda a comunidade de Itapevi durante 28 anos. E sabe quem me ajudou? Não foi a prefeitura, pelo contrário, ela me perseguiu, exigindo que a gente botasse lá azulejos brancos, quando, na verdade, nós tínhamos caridade para dar. Eu peço a todos que apoiem essas instituições, não só a PAI, mas todas as outras de Itapevi e da região. Muito obrigado. Por favor. Bom, terminamos a segunda rodada, vamos para a terceira rodada de perguntas dos parceiros. Pergunta para o candidato Alex da Mata, que também veio da delegacia do Conselho Regional de Contabilidade. Há muito tempo que não temos mais na Prefeitura o Conselho de Contribuintes. Consequentemente, qualquer recurso implantado pelo contribuinte, ao se sentir prejudicado por lançamentos, notificações ou autuações, é julgado pelo secretário da Receita, ou seja, pelo próprio autor do lançamento da notificação ou do ato de infração. Qual é o posicionamento do candidato sobre esse assunto? Bom, na verdade que há muito tempo que a gente não tem conselho nenhum na prefeitura, né? Nós temos um grupo político ali que define muitas coisas sem ouvir as pessoas. Eu acho, eu também tenho uma formação técnica de contador, e eu sei bem essa realidade que, inclusive, o Igor Soares, candidato, expôs aqui, da dificuldade que você tem de exercer sua profissão, exercer seu trabalho, porque você não consegue encontrar amparo na prefeitura, não consegue encontrar amparo nas secretarias para fazer uma abertura de empresa, fazer um fechamento de uma empresa, que aí também tem os órgãos estaduais. Mas, para além disso, também, a dificuldade que tem os nossos comerciantes, prestadores de serviço, em relação à perseguição, as taxas que tem que pagar para fazer uma abertura de firma, e logo de cara pagar os impostos. Eu queria dizer que, pegando um pouco esse gancho, que nós temos uma proposta aqui
para enfrentar um pouco dessa crise também, da nossa contribuição enquanto município e enfrentar essa crise, é que todo pequeno comerciante, prestador de serviço de pequeno porte, médio porte, que montar o seu comércio, montar o seu negócio em Itapevi e contratar trabalhadores de Itapevi, vai ter nossa parceria de buscarmos uma isenção de pelo menos 6 meses de impostos para que ele possa se estabelecer. Porque a grande dificuldade de uma empresa é nos primeiros meses, quando ela está começando a construir, né? Então ela precisa ter aquele apoio para que ela possa ali se manter, pagar as suas despesas e começar a funcionar o seu negócio, a prestação de serviço. A partir daí, essa empresa vai poder contribuir muito para o nosso município. Isso parece que, na verdade, vai criar uma oneração do município, mas não, vai criar, na verdade, uma receita futura, porque nós vamos ter uma empresa de médio porte, de pequeno porte, que vai se estabelecer no município, vai conseguir se consolidar, né? E logo mais ela vai poder contribuir, né? Sem contar a contrapartida de contratação de um trabalhador da cidade que está desempregado e vai poder também, a partir daí, ter um salário e consumir na cidade. Então, acho que nós temos que ter políticas públicas para enfrentar essa crise, porque às vezes a gente fala assim, a crise está lá no governo federal, a crise está aqui no governo estadual, mas também no município, porque a cidade ela não é uma ilha isolada do Estado e nem da União. Muito obrigado. Fazer a pergunta direcionada ao candidato Igor. Essa pergunta vem enviada pela ACI, Associação Cultural e Esportiva de Itapevi. A ACI, Associação Cultural e Esportiva de Itapevi, fundada há 61 anos, congrega a colônia nipo-brasileira de Itapevi, procurando sempre conservar sua cultura. Se for eleito, qual o seu projeto para a cultura e o esporte para os próximos 4 anos? Quero aqui saudar a todos presentes que fazem parte dessa tão importante, né, entidade para a nossa cidade, que é a ACI. Eu quero dizer que eu tenho um orgulho muito grande, um prazer, sempre que sou convidado por eles para participar de suas festas, né, de suas atividades, que com certeza são atividades familiares, que não só, né, congregam ali a tradição, né, japonesa, mas assim a tradição também, né, das raízes de Itapevi, porque ali você encontra pessoas que realmente têm história com a cidade, pessoas que ajudaram a construir Itapevi. Então eu quero aqui dizer que nós temos uma política séria, tanto para a cultura, tanto para o esporte, lazer da nossa cidade. Hoje a cidade de Itapevi, infelizmente, é a única cidade da região, a única, que não possui um parque público, um parque para que as famílias possam, né, congregar os seus momentos de descanso ou praticar as suas atividades físicas, e nós temos um compromisso de construir um parque municipal, grande parque municipal, para que todo o nosso povo possa se utilizar desse espaço. Temos também um objetivo de, no primeiro ano de governo, retomar algumas atividades culturais que foram esquecidas com o tempo. Por exemplo, uma delas passou dias atrás, e eu fiquei muito triste, né, de relembrar, quando ainda criança participava dessa tão importante data, que é o 7 de setembro da nossa cidade, que há 9 anos não acontece mais em Itapevi. Uma data tão importante, né, uma data cívica, onde as nossas crianças poderiam ali, né, estar participando de um momento que é importante até para a educação deles, né? E nós não temos mais uma festa do dia 18 de fevereiro, que é do aniversário da cidade, ou seja, a nossa cultura está esquecida, a nossa cultura, os nossos eventos foram esquecidos, e com certeza entidades como a CEI vão contribuir muito para que a gente possa criar parcerias, para que a gente possa restabelecer, né, esses eventos importantes para as cidades culturais, mas, sobremaneira, nós vamos aqui investir muito na cultura, no esporte, no lazer, com ações específicas. Vocês vão estar levando para casa o plano de governo, e ali existe pontualmente algumas questões que nós vamos aí, no primeiro ano de governo, já colocá-las em prática, para que a gente possa ter uma cultura mais forte e os eventos tão esquecidos por este atual governo retomados em nossa cidade. Muito obrigado.
Vamos fazer, então, a pergunta que seria direcionada à doutora Ruth. A pergunta foi enviada pela EAT, Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de Itapevi e Jandira. A cidade precisa urgentemente de um código de obras, um manual que contempla todas as regras de construções na cidade, que foi pleiteado em diversas oportunidades e em vários momentos em administrações anteriores e até agora nada. Você assume um compromisso de aprovar um código de obras municipal com apoio técnico da EAT? Essa pergunta vai ser enviada à candidata número 14, doutora Ruth. Por derradeiro da terceira rodada, a pergunta para o candidato Alex da Mata, aliás, o candidato Carlos Fernando. Da EAT também. Associação dos Engenheiros, Arquitetos, Agrônomos e Técnicos de Itapevi e Jandira. A fiscalização existente precisa ser melhor preparada para ser mais técnica. Isto é, não podemos ter fiscais comissionados ou concursados sem capacitação técnica. Devem ter, no mínimo, um curso técnico em edificações com CREA. Para a função técnica, para desenvolver, vamos dizer assim, a função técnica a contento. Isto é, da profissão regulamentada em que temos perante a CREA. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu sou totalmente contrário à prática que alguns fiscais em Itapevi vêm desenvolvendo, sobretudo porque estão amparados por uma lei criada no governo do atual prefeito Jaci, que é membro dessa instituição de vocês. Aprovou uma lei que determina que os fiscais ganharão, inclusive, um subsídio para ter uma fiscalização mais ampla, inclusive tendo acréscimo por isso ao seu salário. Não é verdade? Isso, vocês que estão aqui, que são os engenheiros, vocês deveriam ter feito essa crítica para ele. Se vocês não fizeram, vocês foram omissos. Porque nós, muitas das vezes, estamos vendo pessoas aí sendo multadas porque simplesmente não fizeram, muitas vezes, direito à sua calçada. Ou então, estão sendo impedidas, muitas vezes, de fazer um pequeno acréscimo na sua construção, porque os fiscais têm um olho maior do que um elefante. E isso é culpa também de vocês, senhores engenheiros, que fazem parte dessa entidade. Por que vocês também não viram isso? Porque, às vezes, a população ela não conseguiu enxergar isso. Mas essa lei está aprovada. Então, é necessário que realmente também esta pergunta seja respondida por vocês. Agora, cabe a nós, uma vez, pelo menos a mim, se eleito, tentar revogar essa lei, criando realmente a satisfação dessa exigência, que eu acho justa. Eu acredito que todo mundo que for trabalhar numa prefeitura, sobretudo nesta área, tem que ter uma certa especialidade, inclusive essa que vocês estão apontando. Mas os editais daqui, muitas vezes, são feitos por quem? Por pessoas que não têm compromisso com a cidade. Sabe por quê? Porque o único compromisso que muitas pessoas aqui têm com essa cidade, eu falo, inclusive, dos alienígenas que estão ocupando os cargos de secretários municipais, que não moram em Itapevi, aqui aparecem somente na condição, muitas vezes, de visitantes, porque chegam 8 horas da manhã e vão embora às 5 horas da tarde, somente para receber os seus altos salários. E vocês não conhecem eles. Nós também não conhecemos essas pessoas. É por isso que eles tratam mal todo mundo. Cara fechada, mau comportamento e muitas vezes descaso com a população. Porque eles só sabem pensar numa coisa. Igor, mata. Só arrecadar. E é isso que eles estão fazendo. Por isso que esses fiscais estão beneficiados por esta lei. Ela deve ser revogada. Aliás, vocês deviam fazer este pleito antes das eleições e antes de nós, qualquer um de nós, tomar posse. Se eleito eu for. Então é muito importante. Vocês podem fazer esse pleito diretamente ao prefeito, para que ele revogue essa lei, como outras que estão aí abusivas. Muito obrigado. Bom, terminamos a terceira rodada. Vamos para a rodada derradeira, que é a quarta rodada, perguntas
formuladas pelos associados e diretores da CITA. Vamos à primeira delas, para o candidato Alex da Mata. Pergunta da CITA, candidato. A Prefeitura de Itapevi informa que estimula o desenvolvimento industrial e comercial, mas realiza compras para o município em outras cidades, não levando em consideração as empresas locais cadastradas. Em alguns municípios, existem leis que obrigam a Prefeitura a investir pelo menos 30% do seu orçamento no comércio e prestação de serviços local. Qual a sua opinião sobre a postura da Prefeitura de Itapevi? Bom, como você mesmo diz na pergunta, irmão, já está tudo errado, na verdade, porque é uma prefeitura que tem governado mais por de fora do que para a população aqui na nossa cidade, né? Eu acho que tem que ter o investimento no comércio, na indústria da cidade, porque senão você não consegue expandir, você não consegue fortalecer. E não tem que só fortalecer aquele comércio, aquela indústria que apoia a prefeitura, que contribui com a prefeitura. Temos que acabar com esse negócio do coleguismo da prefeitura, da amizade, né? Então nós temos que fortalecer todos os comércios, né? Fortalecer, por exemplo, a questão da agricultura familiar nas escolas, a merenda escolar. Nós temos aqui hoje, na cidade de Itapevi, uma área rural gigante que pode ter uma produção que possa fornecer alimentos para as escolas, né? Nós podemos ter comércio que pode fornecer materiais, fornecer uniformes, né? Nós podemos fortalecer as indústrias para produzir, voltada para o município da cidade. Então nós temos que ter política para a cidade. E, na verdade, a prefeitura não teve esse tipo de política porque está 12 anos no poder, e aí é muito fácil olhar para o seu umbigo, olhar para o grupo de amigos que está ali, e se achar dono do poder, e se achar dono de tudo, e não promover. E nós vamos ter essa ousadia de promover essas parcerias. Inclusive, da pergunta anterior da formação da nossa juventude, nós temos que promover políticas de formação com as cooperativas, Igor. Porque nós temos muitas cooperativas. Por exemplo, lá na Coab tinha a padaria comunitária, que poderia, por exemplo, promover cursos de panificação nos outros bairros, promover essa iniciativa em outros bairros também, curso de costura, vários cursos que nós podemos promover em cooperativas para a formação da população, mas também para o incentivo dessas indústrias e desse comércio. E aí, rapidamente, do tempo que me falta, acho que essa pergunta não virá para mim, mas eu queria comentar a pergunta que veio para o Igor da questão da cultura, porque eu tomei a liberdade de ler os programas de governo, tanto do Igor, como da doutora Ruth, como o do Carlos, ainda não recebi, mas eu li um pouco umas coisas na internet, e eu vi que não tem alguns pontos, e do ponto de cultura, tem a questão, por exemplo, que nós estamos defendendo de um museu em Itapevi. Em Itapevi existe uma casa da tortura que foi demonstrada pela Comissão da Verdade, a Comissão Nacional, que fica lá no Jardim Briquet Santa Cecília, lá atrás daquele posto BR, que foram torturados pessoas na época da ditadura, foram assassinados 7 pessoas ali naquela casa, num sítio ali, né? E nós estamos defendendo que ele seja tombado, transformado ali num patrimônio histórico da cidade, no museu de resistência contra a ditadura militar. Eu acho que é um ganho para a cidade, porque Itapevi pode ganhar muito com a cultura, e nós temos que valorizar esses espaços também, e nessa onda que está aí dos direitos humanos também, e de combater esses crimes autoritários aí que nós tivemos na história do nosso país. Obrigado. Vamos à pergunta, então, ao candidato Igor. Pergunta da ACITA. Enchente é uma triste realidade de nossa cidade, pois causam prejuízos, tragédias pessoais e transtorno de todos os tipos. Vieram recursos federais que na prática não resultaram em nada. Haja vista as enchentes que aconteceram no dia 11 de março deste ano e atingiram vários bairros do município. Como você irá tratar essa questão? Hermógenes, realmente este talvez tenha sido o ano mais trágico para a nossa cidade. Nossa cidade se tornou uma cidade conhecida não só aqui no Brasil, mas as imagens tristes que nós assistimos em todos os veículos de comunicação foram imagens que atingiram o mundo. E, infelizmente, a gente vê essa triste realidade acontecer na nossa cidade,
que, infelizmente, o atual governo quer culpar única e exclusivamente o clima, o tempo, e não assumir a responsabilidade que eles não fizeram, né, ações para que pudessem, pelo menos, amenizar o sofrimento dessas famílias e amenizar os bairros atingidos pelas enchentes. Hoje nós temos um investimento, talvez um dos investimentos mais altos já realizados pelo governo federal na nossa cidade, que é o processo de canalização dos córregos que passam na nossa cidade, né? Infelizmente, a gente não vê realmente a obra, né, ser realizada e efetivamente funcionar no momento de chuva. Por quê? Primeiro, não há uma fiscalização por parte do governo municipal que seja uma fiscalização realmente coerente. Segundo, eles perderam até verbas, né, por erros, e isso um noticiário, um jornal que noticiou aqui dias atrás, perderam esses recursos, e o pior de tudo é que a gente não vê, além desse processo de canalização de córregos, nenhum outro tipo de ação da prefeitura, como limpeza dos córregos. Nós, antigamente, víamos na cidade de Itapevi máquinas limpando os córregos, né, durante todo o ano na nossa cidade. Eu nunca mais vi. E o que mais me deixou triste é de ter visitado o bairro do São Carlos, ali divisa com Portela. Na semana passada, eu tive uma reunião nesse bairro e os moradores ali foram me cobrar exatamente ações nesse sentido, de limpeza dos córregos, porque depois da grande enchente que eles foram acometidos, ainda a prefeitura, desde março deste ano, não voltou lá para fazer a limpeza e a manutenção dos córregos existentes ali entre o Portela e o São Carlos. Isso o que vai acontecer, minha gente? Mais uma vez, o período de chuvas está chegando, e se chover forte de novo, não adianta mais esse governo omisso, incompetente, ir para a TV justificar o injustificável, falar que o tempo e o clima. Um bom gestor e um gestor competente e corajoso precisa assumir sua culpa e, principalmente, a sua responsabilidade como gestor público. Nós precisamos de ações efetivas, nós precisamos arregaçar as mangas e não ser omissos como eles estão sendo. Porque tudo eles culpam terceiros. Quando chove, né, quando dá enchente é porque choveu muito, o problema é o clima. Quando professores são demitidos por falta de gestão e incompetência da administração, eles culpam a oposição, né? Entre outras coisas, que eles adoram terceirizar a culpa. Então, além de incompetentes, tiveram 12 anos para fazer e não fizeram, eles ainda são covardes, porque querem culpar e colocar a culpa em outras pessoas, inclusive, né, no clima e no tempo, que não tem, é claro que contribui muito, mas que nós possamos unir forças, e vocês, como também candidatos, né, identificar esses problemas para que a gente possa solucioná-los. Muito obrigado, candidato. Me empolguei, Margens. A gente sabe que por bom orador, né, doutor Carlos, a emoção passa pelo relógio, mas a gente tem que não temos que ter isonomia, mas já está no fim. Então tá bom. Tá certo, então. Vamos fazer a pergunta que seria direcionada à doutora Ruth, número 14. Pergunta da cita. A Prefeitura Municipal de Itapevi nega o fornecimento dos seus serviços, como expedição de alvarás, certidões e até mesmo cópias de processos, quando o requerente possui outros débitos com a municipalidade. Registramos que essa prática foi levada ao judiciário pela cita e este a julgou ilegal. Contudo, a situação permanece e a Prefeitura de Itapevi recorreu junto ao Tribunal de Justiça para tentar manter a sua postura. Se você pretende rever essa conduta adotada pela municipalidade, essa pergunta seria direcionada à doutora Ruth. Será, né, direcionada. Por último, então, nas rodadas de perguntas, vamos fazer a última pergunta desse seminário, dessa sabatina, para o doutor Carlos Fernando.
pergunta da Cita. Atualmente, os ambulantes estão segregados em uma área que foi destinada a eles. Se o calçadão for interditado permanentemente, o candidato permitirá que esses camelôs ocupem o local ou eles deverão permanecer onde estão? É uma pergunta capciosa essa da Cita, não é? Muito boa. Porém, eu acho que nós temos que prestigiar, inclusive eu tenho esse gráfico aqui do IBGE, que é atualizado, 2016. Não é? Aqui nós temos aqui algo muito importante. Nós temos aqui que a produção de nossa cidade, ela é feita, já disse isso aqui, por prestadores de serviços verdadeiramente legalizados. Eu acho que os ambulantes eles têm que ter um espaço próprio. É que na cidade nossa de Itapevi nunca se pensaram isso, nunca se pensou. Se algum prefeito já pensou isso, eu não vi na prática. E vocês que moram aqui também não veem. Então nós temos que pensar, respeitar o ambulante é necessário, até porque o ambulante é um elemento que muitas vezes ele não consegue se legalizar, mas ele precisa ter um espaço próprio. O que ele não pode é invadir o espaço da instituição, da empresa, do comércio, do serviço que está legalizado. Ele também tem que ter essa compreensão. Não adianta ele querer invadir o espaço alheio para tentar ganhar dinheiro. Então ele vai ter que ter o seu espaço. E Itapevi tem áreas que nós possamos destinar a isso. O problema todo aqui é o seguinte: não se pensou a cidade. Na verdade, por gentileza, os senhores que aqui residem, nós que somos antigos da cidade, ninguém viu alguém aqui pensar a cidade. Só estão, volto a repetir, só estão tungando a cidade nas suas energias mais especiais, que é a falta de estética, falta de beleza, falta de belas construções, falta de tudo. Quem tem feito alguma coisa nobre nessa cidade são os comerciantes. Os empresários fazem isso um pouco mais distante, com suas indústrias. Eu tenho certeza que o engenheiro que está ali, que é o nosso companheiro de tanta luta, já deve ter brigado tanto quanto nós contra a prefeitura, por conta de tentar fazer com que Itapevi tenha uma certa beleza. Nós não temos avenidas duplas, nós não temos nada, a cidade falta tudo. Na verdade, que é a verdade? Eu acho que a cidade, generalizando, ela falta tudo. Falta tudo. Ruas sujas, não é? As pessoas sem sorriso, as pessoas espiritualmente muitas vezes abatidas, elas saem da cidade para buscar lá fora os seus lazeres, porque não encontram nada na cidade. Nós não temos um parque, como disse o Igor, nós não temos piscinas públicas, nós não temos áreas de lazer, nós não temos nada. Agora, com o orçamento que nós temos, eis aí a grande pergunta. Essa pergunta que vocês fizeram para a prefeita, não é? Essa pergunta nem deveria ser endereçada a ela, porque ela não vai saber responder. Ela não vai saber responder. Aliás, ela não tem respondido nada, ela está fugindo dos debates. Fugiu ontem da OAB, está fugindo desse também. Porque se ela precisar de remédio, a gente vai lá, compra um Doril para ela melhorar dessa gripe que ela disse que está. Mas ela tem que vir aqui. Agora, parece que é o último debate que a gente vai participar, eu acho que não tem outro. Não é? Nunca vi doença tão grave para ela não vir aqui falar. Está fugindo da verdade. Esse é o caso. Muito obrigado. Pode ter certeza. Bem, senhores, todos nós assistimos aí aos candidatos respondendo 4 perguntas cada um, e que a Cita espera que isso venha contribuir na decisão do voto de todos vocês. A Cita, uma observação, está fazendo a gravação em áudio e vídeo que será disponibilizado aos senhores candidatos ou suas assessorias em até 48 horas. Queremos dizer também que no final desta sabatina, nós estaremos fornecendo a todos os presentes um exemplar da cartilha da Cita, que foi elaborada nessa gestão do presidente Anselmo Vessoni, que também é composta, essa cartilha, pelo Código de Defesa do Consumidor. Todos receberão na saída. E por último, senhores candidatos, agora vamos partir para o final desse evento, onde que as considerações finais de cada um dos senhores estava previsto para 3 minutos, enquanto foi correndo a sabatina,
o nosso técnico em computação ali já fez uma programação. Cada um dos senhores terá 4 minutos para as suas considerações. E, para tanto, eu chamo, então, para as suas considerações finais, o candidato que ostenta o número 50. 5, tem jeito, Rafael, de alterar para 5? Então, enquanto ele já vai, você, por favor, então, a pedido do presidente da comissão e do presidente da diretoria, 5 minutos. O candidato que ostenta o número 50, Alex da Mata, fará as suas considerações finais. Bom, eu gostaria, nessas considerações finais, de novamente agradecer muito a CITA, agradecer ontem a Ordem dos Advogados aqui de Itapevi, agradecer o grupo da Igreja Católica, Pastoral Fé e Política, que tiveram a iniciativa de promover essas sabatinas que nós participamos aqui ao longo dessa campanha. Eu ainda tenho mais uma, que é a segunda-feira do Rotary também, eu creio que o Igor e o Dr. Carlos já participaram, né? E eu acho que isso é muito importante, porque nós temos que fazer avançar esse debate, a cidadania na nossa cidade, e mais importante ainda, porque a sociedade civil precisa se movimentar, precisa participar. Nós estamos no século XXI e a crise que está no Brasil, que não é só uma crise econômica, mas é uma crise política também, um dos elementos principais dessa crise política é a falta de transparência, a falta de participação, onde o político se acha no direito de fazer tudo e resolver todos os problemas da população sem consultar as pessoas, sem debater com as pessoas que tipo de política, de que tipo de necessidade que as pessoas têm. E nós, do PSOL, nós queremos inverter essa lógica, nós queremos ter um governo participativo. E eu acho que é isso que nos diferencia das outras candidaturas, porque as candidaturas que estão aqui, todas elas representam uma mudança na cidade. Acho que há um anseio na sociedade de Itapevi como um todo de mudança. Isso a gente vê claro fazendo campanha nas ruas. A população quer mudança. Eu tenho certeza que no dia 2 de outubro, sem arrogância, mas assim, reconhecendo esse desejo da população, eu acredito que um prefeito eleito em 2002 vai sair dessa mesa aqui, porque o desejo de mudança está representado aqui, e o velho é o que não veio, o velho é o que ficou em casa cuidando da saúde, né? Então, eu acho que, na verdade, o que nós precisamos, o que nos diferencia do PSOL, é esse governo participativo. Nós estamos propondo, por exemplo, o nosso governo, doutor Carlos, não vai ter nenhum urubu, porque nós estamos propondo secretário como urubu, por altos salários, porque nós estamos propondo a redução de salários. Eu, como prefeito, se eleito for, eu vou propor a redução de 50% do salário do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. Todos os secretários. Porque eu acho que isso também é uma medida que tem que se fazer, cortar na própria carne, para ajudar nesse processo da crise econômica do Brasil e solucionar o problema. Sem contar os altos salários que ganha um político. É um absurdo. Eu acho que não é necessário, né? Então, com isso nós vamos conseguir fazer uma economia, acreditamos que vai fazer uma economia de mais de 2 milhões por ano, né? Esse orçamento é praticamente o orçamento de algumas secretarias e metade de outras secretarias do nosso município anual, né? Nós também vamos propor para a Câmara Municipal a redução do salário dos vereadores na nossa cidade. Nós queremos ter um governo participativo, onde nossos secretários da área social, da saúde, da educação, da cultura e da assistência social serão secretários escolhidos pelo voto direto dos trabalhadores, né? Isso não é uma medida que eu estou inventando da cartola ou que não podemos fazer. Isso é uma coisa que nós já fazemos nas nossas prefeituras. O pessoal tem uma prefeitura no Rio de Janeiro, de Itaocara, que foi eleito. O secretário da Educação foi eleito pelos professores, pelos coordenadores, diretores de escola, né? Nós tivemos um secretário de Agricultura lá também eleito, porque é uma cidade que tem uma vasta produção de agricultura. E nós queremos estabelecer também a eleição direta para diretores de escola, coordenadores de escola, porque aí além do concurso que é necessário, porque esse negócio de cargo de confiança, cargo comissionado, tem que acabar. Porque você não dá autonomia para as pessoas. Um cargo comissionado, ele fica sempre preocupado em perder o emprego de eleição em eleição, tem que defender o prefeito. Nós estamos vendo aí a atual gestão fazendo caminhadas pela cidade com centenas de pessoas, que nós estamos vendo a maioria de pessoas comissionadas. O povo fica alheio ali vendo, e aqueles comissionados balançando a bandeira, mas sabemos que no dia 2 não vão nem votar naquela prefeita, né? Então nós temos que acabar com isso. O trabalhador tem que ter autonomia. E para isso o melhor caminho é o concurso público, que é um caminho, mas nós achamos que ainda o melhor é a eleição direta, porque o próprio trabalhador pode escolher seu representante, seu coordenador de escola, seu diretor de escola. Essas são algumas medidas que nós queremos promover
né? Nós queremos fortalecer as associações de bairros, as organizações comunitárias, as uniões estudantis, os sindicatos, para poderem ter voz. Por isso que eu comecei aqui nos agradecimentos, falando da importância que tem essa sabatina organizada pela CITA, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Igreja Católica. É importante que tenha a participação da sociedade civil na prefeitura. Um governo é necessário ter transparência, ter participação popular, né? Eu queria dizer aqui também, por último, que o nosso programa de governo, ele contempla algumas áreas que os outros programas não contemplam. Eu vi que os programas contemplam dessas áreas todas aí, falam um pouco, por exemplo, sobre a questão dos LGBTs. Nós temos um país que tem o maior índice da América Latina, o país que mais assassina gays, homossexuais, lésbicas no nosso país. E nós temos que acabar com isso, combater isso, né? Temos que ter política para isso. Nós queremos construir em Itapevi um centro de referência de ajuda psicossocial para os LGBTs que sofrem violência na escola, em casa, nas ruas, né? Nós temos política, por exemplo, para a diversidade religiosa. Em Itapevi tem sido governada por uma... Só para concluir. Por uma só religião, ou um grupo religioso durante muito tempo. E nós queremos valorizar a diversidade, combater a intolerância religiosa, as religiões de matriz afro. Queremos valorizar também as políticas de combate ao racismo. Então, tudo isso é importante no programa de governo. Eu espero que o nosso programa possa contribuir também e que os devidos colegas aqui possam preencher essas lacunas e ter um programa completo de governo para governar essa cidade que a nossa população merece. Obrigado. Ouviremos agora as despedidas e as considerações finais do candidato Igor Soares. Por favor. Bom, eu quero mais uma vez agradecer ao presidente da CITA, Anselmo, pelo convite e pela realização desse momento tão importante para a cidadania, para a nossa cidade, com certeza progredir. Eu quero aqui assumir um compromisso público com todos os comerciantes, empresários da nossa cidade. Nós faremos em nosso governo uma política séria, uma política onde nós vamos ajudar ao comércio da cidade, as indústrias da nossa cidade a prosperarem. Nós vamos fazer uma parceria para que a nossa cidade possa crescer ainda mais. Quero também aqui saudar e agradecer a participação do candidato professor Alex da Mata, do Dr. Carlos Fernando, dizer aos senhores, às senhoras, que eu estou preparado para ser prefeito da nossa cidade. Tenho ao meu lado um vice capacitado, um vice que já demonstrou, assim como eu disse no início, efetivamente, nas 2 vezes que foi presidente da Câmara Municipal, a sua capacidade administrativa. Teve todas as suas contas aprovadas. Eu também tive a honra de ser vereador nessa cidade, hoje sou deputado estadual. E hoje eu quero aqui pedir aos senhores e às senhoras essa oportunidade, para que eu possa ser eleito prefeito com o Teco vice no próximo dia 2 de outubro. Nós construímos um plano de governo jamais construído na história de Itapevi, onde na nossa pré-candidatura nós rodamos todos os bairros da cidade, dividimos a cidade em 10 regiões e criamos, através do meu partido, um programa chamado Pensando Bem, Pensando Itapevi, onde nós fizemos as reuniões e também através das redes sociais, que é um novo formato de ter o diálogo com a população. Nós ouvimos o nosso povo e construímos com uma equipe capacitada e técnica um plano de governo viável. Infelizmente, nós estamos assistindo, principalmente de um grupo que quer continuar, né, administrando nossa cidade, um plano de governo totalmente, né, irreal. Um plano de governo com mais de 300 propostas para mudar Itapevi. Ou seja, quer dizer, para continuar com esses 12 anos que aí estão. Nós partimos para uma nova política, uma política que o povo brasileiro deseja, uma política olho no olho e principalmente pautada na verdade e na viabilidade. O nosso plano de governo é um plano de governo enxuto, mas viável. É um plano de governo que é possível ser executado nos 4 anos, porque a nossa equipe, além de ouvir a população, o anseio do povo de Itapevi, nós estudamos no nosso orçamento o impacto de crescimento que nós vamos ter nos próximos 4 anos e, através desse estudo, nós conseguimos implantar nesse plano de governo ações viáveis, que realmente possam ser viabilizadas nos 4 anos de governo. Então, eu quero aqui dizer mais uma vez que os senhores estarão recebendo esse plano de governo e eu quero pedir a vocês que façam uma reflexão até o dia 2 de outubro. Nós teremos apenas 2 caminhos. Ou o caminho da continuidade
desse fracasso de 12 anos, de um governo que já teve 3 vezes a oportunidade na nossa população, ou esse caminho novo, que está representado aqui pelas 3 candidaturas, tanto do Alex quanto do Dr. Carlos Fernando e a minha, que é uma candidatura da mudança. Então eu quero aqui, com muita humildade, pedir essa reflexão a vocês. A nossa saúde, gente, ela está sucateada. O problema da saúde acontece em todo o Brasil, mas aqui as coisas vão pior. Aqui nós temos falta de médicos, medicamentos vencidos sendo distribuídos à nossa população, e nós não podemos mais tolerar uma cidade que tem o 3º maior orçamento da região, que gasta mais de 170 milhões de reais na saúde, ter uma saúde péssima, de péssima mesmo qualidade oferecida à nossa população. No nosso plano de governo, os senhores vão ver que a nossa prioridade, até no índice, eu fiz questão que a saúde estivesse em primeiro lugar, porque será um choque de gestão que nós vamos fazer dentro da Secretaria da Saúde. Não podemos mais aceitar esse desgoverno que está aí há 12 anos. Nos últimos 2 anos, pasmem, senhores, quase 10 secretários de saúde passaram pela pasta municipal. Nós não podemos mais compactuar com esse desgoverno, essa desorganização administrativa que hoje acontece, de um prefeito ausente, de um prefeito que não tem o poder para governar a cidade, e que nós sabemos quem tem o poder, e que esta pessoa quer continuar mais 4 anos. Nós não podemos mais permitir. A mudança precisa ser feita e realizada já. A cidade de Itapevi precisa de uma política nova, de uma política que olhe para o futuro da cidade, que construa o futuro de Itapevi. E eu estou aqui, junto ao TECO, para pedir este voto de confiança de toda a nossa população. Então, dia 2 de outubro, vocês terão esses 2 caminhos que eu relatei. Ou nós vamos continuar, né, fracassados na saúde, com uma educação que nos anos anteriores a este não atingiu o índice do IDEB, e isso o professor Alex da Mata, como educador, sabe a importância que tem isso para a nossa cidade, e principalmente para gerações futuras, que não tem uma faculdade, que não tem um parque, uma cidade que está atrasada perante as cidades da região. Nós vamos fazer um grande governo, olhando para o futuro, e nós estamos preparados para fazer um melhor e maior governo da história de Itapevi. Para isso acontecer, preciso do voto dos senhores no dia 2 de outubro. Vamos votar 19, vamos botar fé na mudança que Itapevi tanto precisa. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Por derradeiro, vamos ouvir então os 5 minutos de considerações finais e as despedidas do candidato Carlos Fernando. Quero homenagear vocês, vou ficar em pé, que eu sou o mais baixinho aqui do grupo. Estamos numa cidade onde, para nossa preocupação, nós temos aqui 2 grandes candidaturas milionárias, como a sua, e também a candidatura da prefeita Ruth. Mas eu não quero falar da sua, porque eu tenho certeza que a sua deve ter fontes muito limpas. Mas eu quero perguntar aqui para todos, como é que alguém que tem todos os bens bloqueados consegue fazer uma candidatura tão expressiva, tão massiva, tão milionária em nossa cidade? O Jornal da Cidade está falando isso. O pior, não é somente a prefeita que está com os seus bens bloqueados, mas também o secretário de Finanças. Fica aqui esta indagação. Por quê? A quem interessa? O que está acontecendo? O pior também, nós gostamos muito do trânsito de Itapevi, não é verdade? Eu acho que não. Eu acho que não. Agora, como é que pode somente a Benfica ter um orçamento aprovado a seu favor de 440 milhões de reais, quando nós não temos aqui em Itapevi uma prestação de serviços urbanos, no sentido de transporte adequado? Alguma coisa há que se perguntar. A CITA e as entidades aqui presentes têm responsabilidade nessa colocação, nessa pergunta, nessa indagação. Eu acho que também vocês estão vendo aí que parece que Belo Horizonte deve amar Itapevi. Você sabe por quê? Eu estou vendo só os carrinhos passando aí, um zuninho, tudo Belo Horizonte, sabe? Eu acho que os motoristas, tudo estranho. Eu nunca vi essas pessoas na minha cidade. Você já viu? Eu acho que não. Eu acho que Belo Horizonte deve amar Itapevi. Não é possível, porque
Meu Deus, nunca vi tanto ninho na cidade. Tudo novinho, vindo de Belo Horizonte. Pode ver as placas. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de artifícios. Existe uma gama de pessoas nesta cidade que estão alojadas aqui, e volto a repetir, que não têm vínculos como os senhores têm, como nós temos com essa cidade. São pessoas que estão ocupando os melhores cargos e estão traçando os destinos da nossa cidade através de um governo que é incompetente. Inclusive, é um governo tão incompetente que a própria prefeita fantasma da nossa cidade, que é a doutora Ruth, que, sendo médica, não quis assumir a Secretaria de Saúde. Assumiu a promoção social para fazer política, assumiu a Secretaria de Governo para substituir o prefeito, que ela diz que não tem habilidade política. Ela confessou isso abertamente nos debates aí, nas nossas atividades aí. Ela mesma disse que o prefeito dela chamou-a para ocupar o lugar dele porque ele não tem bom relacionamento político, ele não sabe ter manejo político. Mas ela o colocou para isso. Agora, o que é surpreendente é o seguinte, é que nossa cidade, com todo respeito, salvo alguns milionários empresários, que talvez aqui nessa sala exista, não é? Eu não sei se existe, eu sei que eu não sou. Eu sou um pobre advogado, eu moro em Itapevi e eu sou vítima dessas enchentes aí que vocês falaram. Já perdi meus móveis todos. Eu tenho apenas minha casa para morar e meu carrinho, comprado com meu serviço de advogado, que realmente eu também sou um advogado muito simples. Eu não sou burro, mas sou simples, não é? Pode ter certeza. Agora, eu também não sou tão burro para permitir que esse governo continue. Tem que haver uma mudança, que seja você, que seja ele, que seja eu. Mas não pode esse governo continuar. Agora, a decisão é de todos nós juntos. Eu acho que todos nós que estamos aqui temos capacidade de focar isto e divulgar isto, não é? Nós temos aí pouco tempo para as eleições e é necessário a gente pensar uma mudança verdadeiramente quantitativa e qualificativa nessa cidade. Por exemplo, eu acho que aqui nós temos uma empresária que sofreu uma das maiores visitas de fiscalização dessa cidade, não é, Sônia? Não é? Abriu uma coitada de uma pizzaria lá, logo de cara já veio 15 mil reais de não sei de quê, não é verdade? Isso é um absurdo, isso os fiscais sabem fazer. Não é? Então é interessante nós observarmos, para inviabilizar um comércio que ela montou na cidade. Nós não temos emprego nessa cidade, gente. Olha o Brasil como está, 11 milhões, 12 milhões de desempregados. Vocês acham que o comércio de Itapevi suporta a mão de obra desempregada? Não suporta, nós temos que pensar essa cidade. Agora, ser prefeito é algo muito importante, não é, Sérgio? Você sabe disso. Você sabe o que significa ser, porque você já foi. Cadê o Osmar? Foi embora? Já foi embora? O Osmar também sabe. Nós devemos saudar esses pioneiros dessa cidade. É uma cidade sem busto. Você já notou? Uma cidade que não tem história, pelo menos contada de forma tradicional. Uma cidade que realmente não querem que ela tenha vida. Por que as outras cidades têm, os outros municípios têm? Não é? Às vezes é necessário um Vessone investir, às vezes é necessário alguém investir nessa cidade de forma muito prática, muito alegre, para que a gente possa ter alguma beleza nessa cidade. Mas é tudo transitório, porque não dá para ser permanente. Mas com o orçamento que nós temos, é necessário que essa cidade seja repensada. E para isso, no dia 2 de outubro, eu não tenho a campanha que vocês têm. Não é? Eu não tenho dinheiro para fazer a campanha que vocês têm, mas, sinceramente, eu tenho a vontade e eu tenho a experiência para fazer o que eu já faço. Não é? Eu fui assessor do governo do Estado durante 12 anos, eu fui assessor na Assembleia, não é? Eu sou advogado, eu participo da ordem aqui, a gente sabe dos trabalhos, das necessidades da nossa cidade. Se vocês entenderem que eu mereço o voto de vocês, meu número é 18, Dr. Carlos Fernando, lá na urna, bem direitinho, é depois do 14. Tá certo? Bem depois do 14. Tá? 18. Tá bom. E abaixo... Não, está acima do 19. Está acima do 19. Desculpa, eu estou acima de você hoje. Tá certo? Tá certo. Muito obrigado. Passo com vocês. Muito bom. O presidente Anselmo Vessone Neto, Olímpio, em nome da equipe que organizou esse evento, e nós agradecemos penhoradamente a presença de todos vocês e dizer que
Todos vocês, durante 1h43, assistiram aqui as propostas e viram a postura dos candidatos que aqui estão. Só um instantinho. Cabe o meu a programa vocês. de governo, licença, o meu programa de governo não está assim como o dele, mas o meu está lá no site do TRE. Pode acessar, por favor, tá certo? Eu não tenho condição de distribuir, não, porque foi tudo feito assim, muito bem organizado, está bem direitinho, mas ele não está bem publicado. Se alguém quiser cópia, tem algumas copinhas aqui, por favor, repassem, por favor. Obrigado. Então, durante 1h44, vocês puderam, junto conosco, sentir e ver a postura dos nossos candidatos. Muito obrigado a todos. Uma salva de palmas aos candidatos, a todos nós. Muito obrigado.